Lá na década de 90, depois do fim da União Soviética, a economia norte-coreana entrou em colapso. Até então, o povo ainda tinha aquela sensação de bem-estar, de ser cuidado, ainda recebia suas cotas diárias de alimento. Porém, quando entrou em colapso, tudo ficou muito complicado. Com o passar dos anos, os norte-coreanos tiveram que redescobrir o capitalismo através do mercado clandestino. Isso significa que mesmo o Songbun, que a gente já conversou antes, que é aquela classificação social que dá o status de poder para cada família, por mais que ele seja inflexível, porém o mercado clandestino trouxe algumas possibilidades de flexibilidade, mas no âmbito econômico, não no âmbito de poder. Então, algumas famílias que estavam atuando no mercado clandestino conseguiam de repente adquirir alguns bens ou ter algumas posses mais do que outras pessoas. Então realmente os norte-coreanos não tinham mais de onde tirar o seu alimento, de onde tirar a sua subsistência, e então eles tiveram que partir para o mercado clandestino, trazendo coisas da China, tudo de forma ilegal, mas que, claro, os oficiais, os policiais fazendo vista grossa para tudo aquilo, porque eles também tiram a sua parte de tudo isso. Então, no mercado clandestino, um norte-coreano ele pode adquirir muita coisa, desde um CD ou um DVD da Beyoncé, como até mesmo um material cristão, ou cigarros ou perfumes, ou até mesmo uma geladeira, coisas muito difíceis para um norte-coreano comum, mas a questão da corrupção, a questão do suborno é uma coisa que impera muito forte ainda dentro do país. Algo que também foi muito difícil para os norte-coreanos lidarem foi a desvalorização da moeda won, da moeda norte-coreana. Nos anos 2000, a moeda desvalorizou drasticamente, o governo fez uma reforma econômica que desvalorizou a moeda, pensando assim trazer um impulsionamento da economia, mas isso colocou muitas famílias à falência, levou muitas pessoas a cometerem suicídio, a ficarem desesperadas por conta de verem as suas economias se transformando em nada. Então, antes o won, a moeda norte-coreana, ela valia 2,2 por $1. E depois dessa reforma, dessa desvalorização, ela era o equivalente a 150 won por $1. Né? Então, às vezes, economias de anos se tornou em algo que só possibilitava a pessoa comprar alguns sacos de arroz, por exemplo. Então foi nessa época que muitas pessoas perderam completamente a esperança, muitas pessoas se suicidaram. Aqui a gente tem algumas coleções de algumas notas, né? Algumas moedas também norte-coreanas. Por exemplo, essa daqui ela é do ano de 2006 e essa daqui é do ano de 2002. Que é a imagem do Kim Il-sung, do fundador da Coreia do Norte, né? Como a flor que simboliza o país, que leva o nome dos líderes, o próprio líder, a mãe do líder, os trabalhadores, operários e assim por diante.